Bom dia, turma. Aqui é o Roger falando, diretamente do grupo 1, que tem Pedro Henrique Aninho, Iago, Otto e Daniel, e claro, obviamente, eu, Roger. Hoje nós iremos falar sobre o grande poeta Paulo Leminski. O nome do pai dele também é Paulo Leminski. E o Paulo Leminski foi um filho que sempre chamou a atenção por sua intelectualidade, cultura e genialidade. Estava presente à beira de uma explosão e assim produziu muito, o que fez ser dono de uma extensa e relevante obra. Leminski inventou um jeito próprio de escrever poesia, preferindo poemas breves, muitas vezes fazendo haikais, trocadilhos ou brincando com ditados populares. Leminski queria ser um monge, contrariando o desejo de seu pai, que queria que ele fosse militar. E Leminski abandonou suas vocações religiosas em 1963 e depois ingressou à Faculdade de Direito e de Letras. Ainda em 1963, viajou para Belo Horizonte, participando da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, onde conheceu o Haroldo de Campos, amigo e parceiro em várias obras, e juntos foram criadores do movimento Poesia Concreta. Estreou em 1964 com 5 poemas na revista Invenção, dirigida por Décio Pignatari, em São Paulo, porta-voz da Poesia Concreta paulista. Em 1965, tornou-se professor de História e de Redação em cursos de pré-vestibulares após ter abandonado a faculdade, chegando a se tornar o professor mais requisitado da cidade. Por sua didática, essa experiência o motivou a escrever seu primeiro romance, Catatal, que demorou 8 anos para ser concluído. Em 1963, ficou em primeiro lugar no segundo concurso popular de poesia moderna promovido pelo jornal O Estado do Paraná, desembolsando a quantia de 80 mil cruzeiros. Durante essa época, começou a praticar judô, conseguindo a faixa preta em 4 anos. Depois, além de praticamente, Leminski foi professor de judô. Em 1967, fundou o grupo Aporo, que em seu manifesto se propunha a combater o provincialismo cultural de Curitiba. No mesmo ano, começou a escrever Catatal e lançou seu poema apenas em 1975. Em 1980, Leminski publicou Tripas, um livro desconhecido tanto pelo público quanto pela crítica. Entre 1984 e 1986, em Curitiba, ele foi tradutor de vários artistas, incluindo James Joyce, John Fante, Alfred Jarry e o mais famoso que eu conheço, o John Lennon. Leminski falava 6 línguas estrangeiras: inglês, francês, latim, grego, japonês e espanhol. Quase metade de suas obras publicadas de Leminski são trabalhos de tradução. Em 1987, publica seu último livro em vida, Distraídos Venceremos. A seguir, meus companheiros de trabalho irão citar e explicar algumas obras deste incrível autor, Paulo Leminski. Bom dia, turma. Meu nome é Daniel Martins e eu irei citar e explicar um dos haikais do poeta Paulo Leminski, em que ele diz assim: amar é um elo entre o azul e o amarelo. Então, a forma como podemos interpretar esse haikai é que cada uma dessas cores vai representar um sentimento ou uma pessoa, e que amar é uma mistura de sentimentos. E se formos pesquisar o significado da palavra elo,
podemos ver que ela pode ser entendida como uma conexão, uma ligação. Então eu acredito que o autor pode estar representando uma relação entre duas pessoas, em que em cada curva e é isso que eu acredito que o autor quer nos dizer, que amar é uma mistura de sentimentos, uma gama de sentimentos. E em relação à forma desse haikai, podemos ver que ele não segue o número de sílabas poéticas padrão, que é 5 sílabas poéticas no primeiro verso, 7 no segundo e 5 no terceiro verso. A composição métrica dos versos desse haikai é 6 sílabas no primeiro verso, 5 sílabas no segundo verso e 6 sílabas no terceiro. Podemos ver também que nesse haikai há rimas, o que não é muito comum nos haikais. E quando se tem rimas, há uma classificação das... Nesse haikai, há rimas perfeitas, que são rimas com identidade absoluta de sons. Podemos ver isso nas palavras elo e amarelo. E além de serem perfeitas, essas rimas também são externas. Elas se encontram no final dos versos, como podemos ver. Esse foi o haikai, turma. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Pedro Henrique Aninho e eu vou falar sobre o haikai Tudo Dito. Tudo dito, nada feito, fito e leito. Esse haikai é classificado como tetrassílabo e por causa disso não é um haikai convencional, pois não segue a métrica de sílabas poéticas. As rimas desse haikai são classificadas como externas, pois tem rimas no final dos versos, e a classificação de repetição de recursos sonoros é a de aliteração, pois há a repetição do som das consoantes N e T. O haikai lido denuncia a falta de absorção das pessoas do seu projeto poético, dizer tudo e nada realizado em apenas 3 versos, e seu fôlego para a escrita, nada feito. Diante dessa prolixa poética, o eu lírico parece demonstrar muita insatisfação com todos por não ouvirem ele. Tudo dito e nada feito, e ao mesmo tempo transparece uma ideia de que ele não se importa com o que ele fala e o que viveu, e ainda demonstra falta de persistência para ouvirem seu Discurso poético. Oi, meu nome é Otto e hoje eu vim falar sobre o haikai de Paulo Leminski. O haikai que eu escolhi falar foi o Esta vida é uma viagem e pena está só de passagem. Então, esse haikai não possui uma estrutura de haikai japonês com os versos 5, 7 e 5. Bom, esse haikai é monossílabo, pois possui versos com apenas uma sílaba poética. Polimétrico, porque possui versos regulares, rimados, porém com métricas diferentes. Quanto à classificação das rimas, é externa, pois se encontram no final dos versos. São graves, pois as rimas são entre palavras paroxítonas. Esse haikai é uma assonância, pois tem a repetição sistemática de um mesmo som vocálico. Quando eu escuto esse haikai, a imagem que vem à minha mente é de uma pessoa embarcando em um avião indo em direção ao horizonte, até o momento que não é possível visualizarmos mais esse avião. A interpretação que eu tive sobre esse haikai foi que o eu lírico compara a vida com uma viagem, ou seja, algo de início e fim. Ele também afirma estar só de passagem, uma vez que ninguém vive eternamente. Bom dia, meu nome é Iago Franklin e vim falar sobre o haikai do Paulo Leminski. A noite é enorme, tudo dorme, menos o teu nome. Esse haikai fala de um amor, que não importa as circunstâncias, nem ao mesmo tempo irá destruir. Que no silêncio do anoitecer, o nome da sua amada e não para de pensar. Vive sonhando acordado, como se a escuridão do anoitecer não tivesse fim. O nome do teu ser amado grita em seus ouvidos, nessas noites intermináveis, até não ter mais forças e cair no sono, esperando um novo dia, esperando viver um dia este amor. Bom, turma, estou aqui novamente e agora eu vou falar sobre o meu haikai. E neste haikai ele diz: viver é muito difícil, o mais fundo está sempre na superfície. Bom, logo de cara na forma você pode reparar que as sílabas são meio diferentes, pois o primeiro e a terceira, os terceiros versos
tem 7 sílabas que é um pouco diferente que é a forma original que você vai pesquisar e tal, vão ser com 5 versos no primeiro, 7 versos no segundo e no terceiro 5 versos. Mas não tem problema, segue normal assim. Aprendi analisando este haikai é que viver é mais ou menos quando você está em alguma situação que é complicada e não parece ter resolução, mas depois que passa você percebe que a resolução está bem na sua frente. Bom, e é isso. Este é o nosso trabalho. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.